Olá, queridos. É com grande alegria que nos encontramos mais uma vez aqui, especialmente para mim, nesse semestre, nesse segundo semestre, tenho a oportunidade, então, de, junto com os queridos, falar um pouquinho acerca de uma parte da Bíblia que é riquíssima. E nada melhor do que estarmos próximos a ela e bebermos e nos alimentarmos de tudo aquilo que ela nos traz. Então, desde o início de agosto, a EBD ela vem abordando nesta classe sobre o tema Sermão do Monte. E hoje, especificamente, vamos então falar sobre a nossa lição 6 da nossa revista, que tem como título o ato de reconciliação do cristão. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar os queridos para que juntos nos coloquemos diante do altar, pedindo a Deus que esse seja um momento riquíssimo, tanto para mim como para cada um que separou um tempinho do seu dia ou da sua noite para poder ouvir e aprender um pouquinho sobre aquilo que essa lição ela nos traz. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada porque temos o privilégio de, mesmo que distantes fisicamente, estarmos juntos em comunhão e aprendendo sempre mais e mais sobre Ti. Muito obrigada porque temos o privilégio e a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos, nos aprofundarmos sobre tudo aquilo que essa riquíssima mensagem embutida no Sermão do Monte, ó Deus, traz para a vida de cada um. E que hoje não seja diferente dos demais dias, e que Tu, ó Deus, continue me usando desde o momento onde eu me propus a preparar este estudo e agora onde juntos com os queridos levanto, ó Deus, todos os tópicos e os pontos abordados nesta lição. Me usa, ó Deus, e que junto com os demais eu possa crescer e praticar tudo aquilo que aqui for falado. Muito obrigada por tudo. Em Teu nome que eu te peço, te agradeço, hoje e sempre. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de convidar os queridos para que nós assistíssemos um breve videozinho de uma reportagem que eu encontrei na minha pesquisa e que vai servir de introdução àquilo que nós vamos conversar hoje. Então, vamos lá. Muito bem. Foi trecho de uma reportagem e que falava exatamente sobre o descontrole e a dificuldade em estabelecer uma relação de equilíbrio diante de uma situação que gere raiva. E raiva é um sentimento que todos nós temos, né? O grande problema é quando a gente não controla tudo isso. E aí eu trouxe, então, 3 termos que fazem parte de todo o nosso conteúdo desta lição. Primeiro, cólera. E cólera nada mais é do que um impulso violento contra aquele que nos ofende, nos fere ou nos indigna. Ira, raiva, fúria, furor, zanga. Raca é um termo injurioso que significa vazio, manchado, maculado, pervertido. E, por fim, tolo, sem inteligência, sem juízo, ridículo. São expressões que fazem parte de tudo aquilo que a nossa lição traz como parte de um dos ensinamentos do Sermão do Monte.
E aí, como desejo, espero do fundo do meu coração que a gente entenda tudo aquilo que Jesus quis nos dizer quando ele diminui muito a divisão entre um assassinato, tirar a vida de alguém, e a ira. E convoca, então, a comunidade a uma posição mais abrangente sobre essas questões. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho, então, sobre o que Jesus vai falar especificamente na lição de hoje, sobre um dos mandamentos, inclusive, expressos lá no Antigo Testamento, mais especificamente o sexto mandamento, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho, só que agora com um olhar radicalizado do Sermão dos Montes. E os irmãos vão entender ao longo da lição por que radicalizado. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em todas e eu vou voltar um pouquinho aqui o slide, eu pulei esse aqui, que é exatamente o que eu queria. Antes de a gente esmiuçar e conversar especificamente sobre o Sermão do Monte, eu gostaria muito que os irmãos relembrassem aquilo que está escrito lá em Êxodo 20, mais especificamente no versículo 13, que é o sexto mandamento que diz para a gente, não matarás. O nosso texto base da lição, ele vem estipulando aquilo que é o olhar de Jesus sobre este mandamento. E aí, lá em Mateus 5, o nosso texto básico se encontra em Mateus 5, e nós vamos estar trabalhando dos versículos 21 ao versículo 26. E aí, antes da gente especificamente conversar sobre ele, eu gostaria então que a gente se lembrasse um pouquinho sobre qual o contexto histórico e por que estava acontecendo toda essa questão lá na época que Moisés, então, traz ao povo de Israel alguns mandamentos. E esses mandamentos nada mais são do que as leis do Senhor. E por que isso é tão importante? As leis estabelecidas pelo Senhor, elas nos ensinam a viver bem com Deus, com o próximo e com a criação. Guiar o bem viver da nação de Israel. E por que isso? Os israelitas eram pessoas, eram um povo de um coração muito duro, impregnado de costumes dos povos ímpios, e não sabiam distinguir os costumes, o bem, o correto do mal. E aí, então, Deus, ele decide, então, estabelecer de forma muito didática qual é, então, o padrão de vida que ele deseja que o povo dele tenha. E aí, então, através de Moisés, ele estabelece os 10 mandamentos. Agora, tem uma coisa que é muito importante, e já era muito importante desde aquela época. Se a gente olhar a lei como lei, na escrita, puramente escrita, no rigor da letra da lei, fica muito difícil a gente cumprir de maneira muito adequada quando a gente não tem uma visão correta de quem é Deus. É necessário, é essencial para a gente compreender o valor e a perfeição da lei quando a gente conhece o dono dela. Por isso que é tão importante que a gente gaste tempo conhecendo Deus. E a gente tem muito a conhecer sobre o nosso Deus. E deixar de estar perto da palavra dele, em oração, em reverência diária e constante, dificulta muito a nossa capacidade de conhecer mais e mais aquele que é o dono e criador da lei. E olhar essa lei com a perfeição que ela merece ser olhada, mas com a visão do conhecimento de quem a criou. É bem verdade que a história vai denunciando quanto a humanidade falhou no cumprimento dessa lei.
E talvez por falta de conhecimento de quem era o escritor. E isso cabe única e exclusivamente a cada um de nós. O nosso Deus, tão fiel, misericordioso e bondoso, não nos obriga de forma nenhuma a conhecê-lo. É importante que a gente tenha o desejo para que então a gente trabalhe isso em nossas vidas, a ponto de então fazer com que toda lei faça sentido. E toda obediência à lei, ela seja embutida daquilo que temos carregado conosco sobre o conhecimento da lei. E mais, o conhecimento de quem criou a lei. Quando a gente olha para o povo de Israel, é bastante incoerente em alguns momentos a gente observar que eles tratavam um mandamento descumprindo outro mandamento. Matavam em nome de Deus, por punição ao descumprimento de um mandamento anterior ou posterior. E isso acaba ficando muito incoerente. Incoerente por quê? Porque a gente se esquece de olhar para o dono, o criador de cada letra da lei. Muito bem. Os 10 mandamentos, eles então foram observados ao modo humano e muitas vezes tratado de uma maneira muito longe daquilo que era o desejo de Deus para o povo, até que então vem Jesus. Quando Jesus vem para viver uma vida diferente e para provar que essa vida diferente ela é possível ao ser humano. E depois que Jesus vem, vive, ensina ao povo, traça uma estratégia com os seus discípulos, molda os seus discípulos, sofre morte de cruz, é levado aos céus, o Espírito Santo fica como consolador do povo. A gente passa a ter, então, as cartas do Novo Testamento que vão mostrar exatamente o que Jesus quis mostrar com a vida e deseja que nós, seus discípulos, façamos também. E aí, Mateus é um dos livros que aborda muito bem toda a estratégia utilizada por Jesus e que serve como manual para aqueles que são seus seguidores. E um desses pontos abordados no livro de Mateus é exatamente o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, na verdade, é um suprassumo que foi elaborado com base nos ensinamentos de Jesus, escrito por Mateus com base nos ensinamentos de Jesus. E faz muito, muito, muito sentido para todos nós que o Sermão do Monte ele não veio para revogar nenhuma lei. Ele veio para dar sentido à lei e para fazer com que o nosso olhar ele seja um olhar muito mais voltado ao íntimo de quem recebe o texto do que ao texto propriamente dito. Por isso que para que a gente consiga entender verdadeiramente aquilo que a palavra ela nos traz, nós precisamos ser monitorados o tempo todo pelo Espírito Santo. Aquele que ficou para cuidar da gente, né? Aquele que nos alerta, que nos incomoda, que nos orienta enquanto estamos aqui e não chegamos aos céus. O Sermão do Monte, ele é capaz de trazer o sentido pleno para o qual nós fomos criados, de ser gente, do valor da humanidade, de sermos transformados de glória em glória e pelo Senhor, através do Espírito Santo, fazermos com que a nossa vida seja uma vida de novidade, uma vida diferente.
A letra da lei em si, ela acaba trazendo questões muito ritualistas, morais, regras muito formais. E acaba se tornando meio que frio, meio que impessoal. Diferente daquilo que o Sermão do Monte procura trazer. A gente vai ver que, à medida que estudamos cada trecho desse sermão, a gente percebe que a vida, ela flui como fonte de espírito, baseada naquilo que é exclusivamente voltado ao campo da fé. Ela interpreta muito mais a pessoa do que a letra da lei. E essa foi a roupagem que Jesus procurou dar às leis que acabaram se perdendo pela incapacidade do homem de se firmar àquele que criou a lei, e não à letra da lei propriamente dita. E a gente acaba se perdendo muito nisso mesmo. Então, eu convido aos queridos para que agora façamos juntos a leitura do nosso texto base. Então, lá em Mateus, capítulo 5, os versículos 21 ao 26. Então, vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Agora percebam, eu, porém, lhes digo, quem sou eu? Jesus. Todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E agora a gente vai, então, estabelecendo a nossa conversa de acordo com os versículos. Vamos abordar inicialmente os primeiros 2 versículos desse trecho que cabe à nossa conversa de hoje. Então, os versículos 21 e 22, eles vão trazer à nossa memória aquilo que Jesus, então, quis estabelecer de vínculo entre o Sermão do Monte e o 6º mandamento, lá dos 10 mandamentos, que a gente encontra lá na carta de Êxodo, no capítulo 20. E aí, vejam, ele diz assim, olha só, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. Isso foi o que foi dito aos antigos. Então, o povo de Israel, ele ficou trabalhado na ideia de que eu tirar a vida de outra pessoa é proibido de acordo com a lei de Deus estabelecida nos 10 mandamentos. E aí, por que muitas vezes a gente vê e ouve a ideia de que Jesus, com o Sermão do Monte, ele veio radicalizar a lei e não revogar a lei? Na verdade, Jesus, ele veio dar ele acabou dando uma dificultada, e por isso que é muito claro para a gente quando ele diz também que assim, ó, o caminho, ele é estreito, ele é espinhoso, ele é difícil, exatamente porque Jesus, ele traz o ar espiritual, o ar de não deixar se perder a essência humana. E aí ele coloca que não é apenas não matarás, mas aí ele então começa a abordar algumas questões que vêm embutidas ao ato de tirar a vida do outro. Aquele vídeo que a gente começou a
a nossa conversa de hoje, daquela entrevista, ela traz lá, né, primeiro aquela figura daquele personagem animado, o Hulk, que é uma criatura que perde total controle e equilíbrio quando fica com raiva, e ele é capaz de destruir tudo que ele encontra pela frente, ele não ouve ninguém, ele vira uma criatura completamente fora do controle. E isso é uma expressão de uma pessoa descontrolada nas histórias, né? Nos filmes, no que foge ao real. Só que, apesar de nós não nos transformarmos naquela figura enorme, forte, poderosa fisicamente, muitas vezes nós também perdemos o controle daquilo que nos irrita. E é muito sobre isso que Jesus fala nesses versículos do Sermão do Monte. O que eu gostaria de dizer e trabalhar com os queridos nesse momento é que, além de matar o irmão, o que vem já escrito como você merece ir a julgamento por tirar a vida do outro, Jesus também traz e chama a atenção do povo para aquilo que move o indivíduo e muitas vezes o leva ao ato de matar, de tirar a vida do outro. E esse olhar, ele muitas vezes é esquecido por nós. Não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, então eu tô tranquilo. Eu nunca adulterei, então eu tô tranquilo. Eu tô seguindo exatamente a letra da lei, aquilo que os 10 mandamentos trouxeram para mim, mas Jesus vem para dar uma roupagem nova, porque ele mostra com a vida na prática que nós, humanidade, mesmo pecadora, somos capazes de uma vida diferenciada. E para isso é importante que estejamos atentos àquilo que ele especifica. Então, além de matar o irmão, que é, sem dúvida alguma, um ato condenado por Deus, ele também chama a nossa atenção para causar a ira contra o irmão. E ele diz aí no versículo 22 que ele começa o versículo 22 de uma maneira muito dele, muito de Jesus, que pode isso, ousada. Ele diz assim, olha só, portanto, eu ainda digo a vocês que não matar é necessário, mas, além disso, não provocar a ira contra o seu irmão. Porque isso também te leva a consequência, e consequência tão séria quanto. Não chamar o irmão de raca, e lembra um termo pejorativo de tratamento ruim, onde você coloca o irmão como pervertido, como maculado, como manchado, como uma pessoa que tem sido agredida naquele momento ali moralmente. E aí, Jesus, ele deixa muito claro, olha só, eu estabeleço julgamento diante dos tribunais. Eu não gostaria que você se esquecesse que isso é tão sério e que precisa ser tão penalizado quanto o ato de matar alguém. Além disso, ele também coloca, chamar o irmão de tolo ainda te leva a ser réu do fogo do inferno, ou seja, se eu levo verbalmente o meu irmão, condenando, porque é exatamente isso que eu faço quando eu chamo de tolo, eu estou condenando a uma vida ridicularizada, eu corro o risco de ser réu do fogo do inferno. Então, percebam que nesse momento Jesus está querendo mostrar para a gente que a nossa vida ela é formada por ações e as ações elas nos levam às consequências. O ato de matar é sem dúvida alguma condenado por Deus desde o Antigo Testamento. E Jesus vem reforçando no Novo Testamento, depois que
ele volta aos céus, Jesus vem reforçar que precisamos estar atentos que até o ato de matar, muita coisa tão ruim, tão pecaminosa quanto matar já aconteceu no nosso íntimo. E isso sim, esta luta diária, meu querido irmão, precisa ser travada para que nós não fujamos aquilo que é a orientação de Deus para os seus discípulos. Eu não posso deixar nascer no meu coração. E se nasceu no meu coração, eu não posso deixar crescer em meu coração a ponto que eu perca o controle da raiva, da cólera, da ira. Porque isso é o estopim, é o início para que então o ato em si ele acabe sendo executado. Bem verdade que não é todo mundo que tem raiva e ira, como a gente começou até a ouvir aquele rapaz, né, na vida real, falando sobre o destempero dele, é bem verdade que não é todo mundo que fica destemperado e parte para agressão verbal, vai chegar e executar e tirar a vida do outro, é bem verdade. Nós temos aqueles que a gente considera como especialistas em assassinar, e ele já tem a capacidade de planejar, deixar crescer no coração e executar. Só que não significa dizer que se não executamos, não estamos errando tanto quanto. E Jesus nos mostra isso. Então, precisamos cuidar, e aí está o nosso caminho estreito, porque é uma luta diária com o nosso pecado. Aí está o nosso grande desafio. Cuidar do nosso coração para que a raiva ela se controle e não deixe que a gente perca o controle da situação. Esse é o alerta que Jesus faz, e é aí que a gente diz que Jesus radicaliza, amplia o sexto mandamento. Ele coloca foco na intenção que provoca o ato, sendo tão condenável quanto o ato. O assassinato, meu querido, não começa com a arma na mão. O assassinato, ele começa desde o momento onde aquele que assassina tem a intenção maliciosa. Então, percebe que o Sermão do Monte, ele traz um olhar para aquele que recebe o texto. Ele provoca em nós a necessidade de cuidar do nosso sentimento, daquela área lá do nosso interior que precisa cuidadosamente ser abordada diariamente. Mas aí, a gente percebe que Jesus, no Sermão do Monte, ele traz o ato e traz a consequência do ato. Além disso, e são consequências sempre ruins, Jesus também indica alguns caminhos para que a gente não deixe existir o assassinato na comunidade dos discípulos, porque o Sermão do Monte, ele foi escrito para o povo, para aqueles que são nova criatura, para aqueles que querem andar segundo aquilo que foi o exemplo de Jesus enquanto aqui na Terra viveu. E aí, dessa forma, ele estimula a não alimentarmos sentimentos de ódio, depreciação ou desrespeito ao próximo. E, meus amados irmãos, como nós temos vivido numa geração, numa sociedade que valoriza o ódio. Como é fácil, e hoje nas redes sociais, onde você não está cara a cara, onde você não corre o risco da violência física, como é fácil a gente incitar o ódio. Como é fácil a gente exteriorizar com palavras pesadas, agressão verbal. E é exatamente isso que Jesus nos alerta quando ele diz: ei, não mate. E também não provoque a ira. Não leve seu irmão a uma situação de assassinato moral quando você o agride verbalmente. Isso é tão pecaminoso.
e doloroso e, e faz mal tanto quanto o ato em si. A partir do momento que ele coloca, então, questões que vão além do simples não, mas do ato de matar, ele então traz alguns cuidados que nós precisamos ter, e aí ele vem dando um manual de como devemos nos comportar em algumas situações. E a gente apresenta aqui agora 2 cenários. Quando a gente fala da reconciliação, e até o tema da nossa lição, ele diz assim no ponto 2 da nossa lição: a reconciliação ela deve preceder a adoração e o juízo. Então, ela deve vir antes da adoração e do juízo. Nesse momento, nos versículos 23 e 24, e eu vou ler de novo com os queridos, nós temos aí 2 cenários que são montados. Antes de dar continuidade, vamos reler, então, o versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e aí se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, o versículo 24, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E depois, e então, volte e faça a sua oferta. Então, vamos lá. No primeiro cenário mostrado no versículo 23 e 24, a gente tem um espaço religioso que 2 irmãos, por qualquer razão, em se desentendendo, por qualquer conflito, por qualquer diferença de pensamento, qual é o conselho que Jesus deixa, então, e como é importante que a gente não se esqueça disso? Qual é o conselho que Jesus deixa, então, aos seus discípulos? Primeiro, vamos pensar numa coisa. Quando a gente fala de culto, quando a gente coloca o culto, nós estamos nos dirigindo para um momento onde a gente se entrega, se oferta, se reconcilia com Deus. Não é verdade? E aí Jesus faz um alerta. Meu querido, antes de você se reconciliar comigo, de você ofertar no altar, de você me adorar, examine-se a si mesmo. E se você tem qualquer atrito com um irmão seu, com aquele que divide a mesma fé e certeza de salvação. Vejam que o primeiro cenário, nós estamos falando de pessoas próximas que se desentendem. Qual é a orientação de Jesus nesse caso? Então, se você tem qualquer conflito com o irmão, se você ofendeu esse irmão de alguma forma, vá até ele e se reconcilie com ele em primeiro lugar. Depois, volte e faça a entrega genuína da sua oferta. Percebam que Jesus ele reforça o quão é importante a nossa relação interpessoal. Chega a ser tão importante que ele diz assim: antes de você vir se relacionar comigo em maneira de adoração e de reconciliação, examine-se a si mesmo, para que a sua adoração seja uma adoração pura, embutida de capacidade de olhar aquilo que precisa ser consertado na sua vida. É a parte estreita e espinhosa da vida. É o caminho que é estreito e difícil. Porque não é fácil a gente dar o braço a torcer, mesmo quando a gente erra. E o importante é que esse espaço ele seja criado para que haja reconciliação entre as partes ofendidas, porque, perceba, meu querido, num problema, numa situação de discórdia, seja de um lado ou independente da razão, um ofende, o outro se sente ofendido, mas aquele que ofende também está magoado por alguma razão. Então, é importante que, nesse momento, quando a gente procura um amigo, um irmão, para uma reconciliação, poxa, eu falei
de maneira bruta, de maneira intolerante, desnecessária, eu preciso me reconciliar com ele, mas assim, eu também me senti mal por todo aquele desentendimento. Então, assim, as partes ofendidas, elas precisam se reconciliar. E aí sim, eu levo então o meu altar, ao altar a minha oferta. E aí o segundo cenário que ele estabelece, está lá no versículo 25, que diz assim, olha só, aí percebe que muda o cenário, olha como que ele começa. Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Percebe que o cenário muda? Antes nós estávamos falando de como que eu estabeleço uma relação com um irmão meu, uma pessoa com a qual eu tenho intimidade. Como eu preciso estabelecer, conciliar conflitos entre irmãos? Qual é o caminho que Jesus nos dá? Esse segundo contexto, então, ele vem dizendo assim, entre acordo com o seu adversário. Enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão, porque você ficará lá até que você pague o último centavo. Então, esse é o segundo cenário que Jesus ele traz para a gente, onde ele diz, as ofensas elas devem ser esclarecidas, buscar estratégias de negociação, queridos. Nesse momento, eu não estou falando de uma pessoa com a qual eu tenho laço, eu estou falando de um adversário, uma pessoa que não faz parte da minha vida, uma pessoa com a qual eu não tenho nenhuma relação, mas que eu acabei passando por uma situação desgastante. E aí o conselho, então, que Jesus dá é exatamente leve esta pessoa de forma com que vocês negociem da melhor maneira, da forma mais estratégica e rápida, de forma que vocês não se percam. E a ação, a resolução, ela tenha que partir para um âmbito muito maior, muito mais desgastante, muito mais elevado. Então, assim, cuide de estabelecer um cuidado com aqueles também que não têm uma rotina de intimidade com você. E quantas vezes a gente não tem problema com pessoas que a gente não conhece nem tem intimidade? E são problemas que precisam ser resolvidos. Às vezes, uma ofensa ou uma agressão ou até um desgaste por perdas físicas e financeiras no trânsito, com uma pessoa que você nunca viu. Quanto a gente não vê isso, né? Então, Jesus, ele diz, olha só, não deixa a coisa crescer, não deixa a coisa ser resolvida na última instância, resolva de maneira muito estratégica, negocie, cuide de situações que podem acontecer desgastantes com pessoas que não fazem parte da sua rotina e da sua vida. E quando a gente faz isso, meus queridos, quando a gente cuida do nosso sentimento, quando a gente cuida daquilo que precede ao ato em si de não matar, nós estamos então colocando em prática exatamente aquilo que é o desejo de Jesus, quando ele então estabelece todas as dicas e sugestões que ele nos traz no Sermão do Monte. É mais difícil, muito mais. Se eu fico embutida só com o fato de que eu não posso matar, e eu sou uma pessoa minimamente equilibrada, beleza, um mandamento a menos na minha vida para que me preocupar. Não vou matar ninguém, vou sair dentro matando ninguém, mas quantas vezes eu não deixo descontrolar a raiva que nasce dentro de mim? Quantas vezes eu perco o equilíbrio e deixo com que as desavenças elas gerem ofensas, mágoas no coração do outro? Jesus, então, ele nos alerta exatamente para este cuidado, para a intenção que pode levar à ação. E mesmo que ela não leve à ação, é uma intenção que precisa ser controlada, porque ela é tão pecaminosa, ela é tão danosa quanto o ato de tirar a vida do outro. Dessa forma, meu amado, o meu desejo, enquanto a gente discorre sobre esses poucos versículos do Sermão do Monte, é que a gente tenha a capacidade de entender que, mesmo eu tendo recursos para matar, maldizer, irar, eu abro mão disso em obediência
àquele que abriu mão da própria vida em meu favor. Eu posso fazer, mas eu não faço, porque eu sou obediente. E eu sou obediente à lei de Deus, não simplesmente uma lei que é rasa, que é ritual, que é fria. Não, não, não. Eu sou obediente à lei de Deus porque eu conheço a esse Deus. Porque eu sei quem é Ele. Porque eu sei tudo que Ele já fez por mim, tudo que Ele faz por mim e tudo que Ele fará. Então, meu amado, eu posso fazer tudo isso, mas em obediência àquele que eu quero e devo conhecer diariamente, eu não faço. Eu abro mão. Porque ele fez isso. Abriu mão da própria vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui tendo essa conversa. É importante também que a gente não carregue sobre nós a imagem de religioso e nem de um publicano ou gentio. Quando a gente começa a ver tudo aquilo que o Sermão do Monte ele quer nos mostrar, é exatamente nos dando o equilíbrio daqueles que são puramente religiosos e chegam a ser hipócritas, falsos, uma vida puramente vazia, uma capa de santidade. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre o religioso que não tenha vivência com Deus, daquele também que não tem a menor noção, cuidado ou entendimento de quem é Deus. O nosso desejo, o nosso objetivo é que a gente fique no equilíbrio. Um estilo de vida que rompa com a superficialidade do religioso e com a futilidade do não religioso. Esse é um breve, mas importantíssimo momento do Sermão do Monte, meu amado, onde juntos devemos nos lembrar a cada dia que o nosso coração, o nosso sentimento, aquilo que está lá dentro, que às vezes a gente ainda nem sabe, precisa ser cuidado. Não, que a gente não se sinta tão forte a ponto de dizer que nós somos capazes de nos controlarmos, mas que a gente entregue esse controle diariamente nas mãos de Deus. Que a gente deposite nele a certeza absoluta de que nós somos fracos, de que nós somos incapazes, de que nós somos ineficientes a ponto de cuidar daquilo que pode nos levar a um ato irreversível, de tirar a vida de uma outra pessoa. Colocando isso diante dele, porque sem ele, esse controle, ele fica muito superficial, ele fica muito oscilante, muito limítrofe, porque nós somos carregados de pecado e precisamos colocar isso diante do altar, e este é o meu desejo. Gaste seu tempo, se você não pôde, gaste seu tempo com a leitura diária semanal que essa lição ela nos trouxe. Todos os textos, eles nos remetem à importância de uma vida de amor, a importância de uma vida que cuida do outro, do amar ao próximo, do se importar com o próximo. Então, se você não pode fazer, use essa lição como uma leitura, um trabalho diário de leituras da Bíblia, porque é riquíssima e faz com que a gente se lembre, na verdade, que podemos ser infinitamente melhores do que somos, se colocarmos, se depositarmos, se entregarmos e se confiarmos naquele que a gente tem que buscar todo dia conhecer, o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que o seu dia ou que a sua noite seja abençoada e que possamos juntos crescer em novidade de vida, tendo a certeza absoluta de que tudo isso é possível quando estamos diariamente perto do nosso Pai. Um grande, caloroso e forte abraço para você. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada. Obrigada porque tu conduz a nossa vida. Obrigada porque tu estás conosco. Obrigada porque a tua presença é radiante. E como é bom aprender sobre ti. Agora, nos ajude, Pai, a colocar em prática tudo isto.
Que o meu dia seja um dia colocado nas tuas mãos de forma que todos os meus dissabores e dificuldades sejam controlados a ponto de que eu não peque, que eu não erre, que eu não seja uma pessoa ruim para o meu próximo. Porque, acima de tudo, eu cresço com isso. Muito obrigada por essa oportunidade de conversarmos e de relembrarmos preciosidades da tua palavra. Fique conosco. Em teu nome que eu te agradeço por tudo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado e querido irmão, e até a próxima.